Graça e paz, amados do Senhor, você que está aqui e você que está pela live também conosco, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas nessa noite no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje mais uma vez para celebrar ao Senhor, para glorificar o nome dEle, e hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Algumas pessoas que nos contactaram receberam o kit ceia em casa e vão poder estar participando conosco. Então você que está em casa, e eu já estou vendo aqui bastante gente, irmã Cátia Leal, irmã Fernanda, irmã Vera, irmã Fátima, diaconisa Alice. Então, em nome do Senhor Jesus, vá preparando aí a sua ceia, deixe tudo pronto, preparado, para que depois juntos possamos estar celebrando a ceia do Senhor. Há um texto na Bíblia que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estamos aqui nessa noite, amados, para bendizer o nome do Senhor, Ele que morreu no nosso lugar, para que pudéssemos viver por Ele. Então, é com muita alegria no meu coração que nessa hora nós iremos nos colocar diante do Senhor. Você que está aqui conosco, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Você que já chegou, você que está aí na sua casa, se quiser ficar de pé também conosco, fique à vontade, mas se não, fique como você está. Nós vamos orar, dando início ao culto dessa noite. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra nos relata que o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor deu a sua vida em favor de muitos, e nesses muitos estamos nós que aqui nos encontramos, tanto presencialmente na igreja, como pela live em casa. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez vamos participar da mesa do Senhor, desse tempo de celebração. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Que enquanto, Senhor, estivermos aqui cultuando ao Senhor, o Senhor cure, o Senhor liberte, o Senhor manifeste a Tua graça, o Senhor gere o Teu milagre, o Senhor venha sobre nós que estamos aqui na igreja e sobre aqueles que estão em casa, no nome poderoso do Senhor Jesus. E que, Senhor, enquanto estivermos Te adorando, haja uma conexão entre o Teu coração e os nossos corações nessa noite, e nós, Senhor, sejamos cheios da graça do Senhor, que o Teu favor nos alcance, mude a nossa história, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em Te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no Teu amor alegria.
vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Você que está feliz hoje, faz assim pro irmãozinho que está do seu lado, como se fosse dar um joinha na mão dele. Felicidade, dê uma boa noite pro irmãozinho que está do seu lado. Pro irmãozinho que está mais longe de você, dê uma boa noite, se alegre nesse lugar. Você está na casa de Deus. Aleluia. Você que está em casa, se alegre dentro da sua casa, se junte à sua família. Está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Ele Você é o vai dar um motivo. aplauso mais forte para Jesus. Dê um aplauso mais forte para Jesus. Dê um aplauso mais forte para Jesus. Você que está em casa, dê um aplauso mais forte para Jesus. Se alegre nesse lugar, dance nesse lugar. Dance na presença de Deus. Não sei quantos lembram, há um ano atrás eu estava entrando nesse lugar de moleta. Eu estava voltando à casa de Deus, eu estava voltando para a presença de Deus. Um ano depois eu estou aqui louvando e agradecendo a Deus. Eu não sei, naquela época eu não sabia qual era o meu dia de amanhã. Como hoje eu não sei o dia de amanhã. A gente vive uma expectativa, a gente vive querendo coisas já que vão acontecer. A gente não sabe nada do que vai acontecer. A gente só pode se alegrar na presença de Deus. A gente só pode viver o dia de hoje. A gente não sabe qual é o dia de amanhã. A gente precisa se alegrar. A gente vive um momento conturbado que a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso emprego. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa família. Mas a gente precisa ter uma expectativa e se alegrar na presença de Deus. Você vai se alegrar novamente. Você vai dançar no seu lugar. Você vai dançar na sua casa. Você vai aplaudir a Deus na sua casa. Vamos de novo mais uma vez. Está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da
Jesus se alegre nesse lugar. Aleluia. Com Jesus no coração a gente é feliz. Se a gente é feliz com Jesus no coração, a gente não pode se abater por causa das coisas do mundo, porque Ele é maior, Ele é melhor. Acontece, mas coloca isso na tua cabeça. Com Jesus no coração a gente é feliz. A gente não está feliz, a gente é. E com Ele na condução tudo é muito bom. Porque quando a gente tem problema, ao invés do crente se abater, o crente tem que orar. O crente não vence batalha com a boca, com a mão, com a espada. A gente vence com o joelho. Mas não é dando joelhada em ninguém. É joelho no chão. É clamando ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Diz isso para você mesmo nessa noite. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Porque Ele vai fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Em silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, precisando, e se tá sofrendo,
não importa. Seu louvor invadiu o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre, ninguém fecha. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Então erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Louvor. Sim, com muito louvor. Agora, Senhor, exalte o Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Você já tem a chave. Então, da próxima vez que você acordar e se sentir triste e sentir que nada dá certo para você, você vai ficar de pé, você vai olhar para o espelho, porque muitas vezes o problema não são os outros, somos nós. Você não controla o que os outros fazem, mas você controla as suas reações. E se nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, morto não se importa com ofensa, morto não se importa com mentira, morto não se importa com nada. Então você vai levantar, você vai olhar para o espelho, vai apontar o seu dedinho na sua própria cara e vai falar assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele ordena, mesmo que eu não entenda, Ele trabalha, nele confia, e caminha contigo, de noite ou de dia. Nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Sim, porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levante as suas mãos e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Exalte o Senhor, cante ao Senhor.
Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei
com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda terra celebra a ti. com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, queridos, você que está aqui comigo e você que está conosco na live. Feche os seus olhos aí no seu lugar. O Senhor está nesse lugar, querido. O Senhor está aí na sua casa. O Senhor está conosco nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Regenera, Senhor, os nossos corações. Senhor, reposiciona, Pai, as nossas vidas. Transforma, Senhor, a nossa história no nome de Jesus. Senhor, que nós possamos de fato, Pai, celebrar ao Senhor da forma que te agrada, que alegra o teu coração. Que possamos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. E que, Senhor, em momentos como esse, Pai, o Teu Espírito Santo mude a nossa concepção de vida. O Teu Espírito Santo, Senhor, gere algo novo em nós. Senhor, nos torna gravetos inflamados no nome de Jesus. Senhor, que a glória do Senhor desça sobre nós, que a glória do Senhor não apenas nos visite, mas ela invada o nosso ser, o nosso coração. Tira, Senhor, toda a frieza, tira toda a indiferença, transforma-nos, impulsiona-nos, leva-nos, Senhor. Deus, pega esse homem que está em casa, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, pega cada um de nós que aqui estamos, Senhor, e transforma nosso ser, muda a nossa história, que a graça do Senhor seja vista em nós, e através de nós, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, que esse lugar, que as nossas casas, que nós sejamos pequenos demais, para conter a glória do Senhor, o mover do Teu agir, no nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, recebe essa adoração, Pai, e continua, Senhor, a fazer aquilo que Tu tens que fazer, que um homem não impeça, que Satanás caia por terra, que o inferno bata em retirada, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você que está aqui, dê um aplauso ao Senhor bem forte, aleluia. Pode se sentar, você pode tomar aí o seu lugar. Que bom, esse negócio de máscara, né, irmãos? Comecei orando com a máscara no rosto, aleluia. Às vezes eu entro em casa e continuo fazendo as coisas com a máscara no rosto, dentro de casa, né? A gente fica meio, Jesus. Queridos, eu por mim continuava cantando, mas louvando e adorando ao Senhor. Sabe, queridos, nós estamos num momento muito importante da nossa história.
E quando eu digo da nossa história, eu não estou falando da história da humanidade. Eu estou falando da minha história, Hudson, e da sua história como pessoa. Tantas coisas que já vivemos, tantas coisas que já ouvimos, tantas coisas das quais participamos, e muitas delas, no início, diziam para nós que ia ser bom, que ia dar certo, que ia fluir, que seria assim. E assim também aconteceu na vida espiritual. Um dia entramos numa igreja, ouvimos uma palavra que tocou o nosso coração, que mexeu conosco, que nos levou a um entendimento de que havia algo mais, de que poderíamos viver algo que ainda não havíamos vivido. E aí então nos decidimos por Cristo Jesus, levantamos a nossa mão, fomos à frente, derramamos algumas lágrimas, mas a verdade, amados, é que a vida ela continua, ela não para, as coisas prosseguem, e o fato é que hoje, muitas pessoas se encontram numa realidade de caos espiritual, de frieza espiritual, de indiferença espiritual, e hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, e eu queria que você que está aqui comigo, e você que está conosco de casa, prestasse muita atenção naquilo que eu tenho para dizer para você nessa noite, porque é algo que Deus quer falar ao teu coração, é algo que Deus quer que seja gerado novamente na sua vida e na sua realidade. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, um homem que teve uma experiência com Jesus. A Bíblia vai dizer que no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para Paulo, o Senhor falou com Paulo, o Senhor questionou a Paulo, e o Senhor deu uma direção para Paulo, um homem que escreveu 13 cartas, alguns estudiosos dizem que foram 14, porque muitos entendem que o livro de Hebreus foi Paulo que escreveu, mas isso não vem ao caso hoje. Um homem que trouxe muitos tratados espirituais, teológicos, um homem que falou desde assuntos profundos teológicos a coisas do dia a dia, do cotidiano, da vida comum, um homem poderosamente usado por Deus, e que na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 25, ele diz assim, aqueles amados da igreja de Éfeso: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos outros, aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O apóstolo Paulo, amados, foi alguém extremamente usado por Deus para dar orientações à sua igreja, para dar direção para o povo de Deus e para mostrar ao povo de Deus o caminho que eles deveriam trilhar, caminhar, prosseguir. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, evangelho tem a ver com continuidade, evangelho tem a ver com processo,
Evangelho tem a ver com jornada, com caminhada. O Evangelho não se resume àquele dia que você ouviu uma mensagem, aquilo mexeu contigo de tal forma, e você então levantou a sua mão, entregou a sua vida e ponto final. Não. O apóstolo Paulo aqui está fazendo algumas exortações à santidade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, é preciso buscar uma vida, uma realidade de santidade. Em outras palavras, é preciso haver transformação, é preciso haver mudança. E pensando nisso aqui, amados, eu fiquei lembrando de algumas coisas e pensando em algumas coisas. Eu vou fazer uma pergunta que você nem precisa me responder, mas vou falar de algo que já vai, né? Talvez alguns aqui não tenham tomado café por alguma razão, aleluia. E já começa a dar aquela fominha, né? Domingo, coisa e tal. Mas eu fico pensando, querido, você, minha amada que está aqui, quem aqui já comeu bacalhoada? Alguém já comeu bacalhoada? Alguma coisa de bacalhau, alguém já comeu? Obrigado, pode abaixar a sua mão. Quem aqui acha, é um direito seu, né? Só eu que vou ver, e a Carol. Quem aqui acha bacalhau ruim? Tem alguém? Tem um amado ali, tem dois amados. Então, nesse nosso universo aqui, né? É 0,00002%, aleluia, né? Quase nada. A maioria gosta muito daquilo que é feito com o bacalhau, amém? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você que ouviu o amém, né? Efusivo da irmã, para que o bacalhau se transforme numa saborosa comida, num belo prato, num prato suculento, existe algo que precisa ser feito no processo do preparo daquele prato, que é dessalgar o bacalhau. Você concorda comigo, amém? Você está aqui? Tá, não está? Você que está em casa aí, concorda, amém? Precisa dessalgar. Agora, para dessalgar o bacalhau, cada um tem o seu método. Tem gente que ferventa, tem gente que bota na água, como é que chama? Deixa de molho, né? Não sei se o nome é esse, mas deixa lá. De um dia para o outro, 24 horas, 48 horas, não é assim? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você pegar aquela bela peça de bacalhau, para preparar uma bacalhoada, que eu sei que o diácono Wellington ia comer só uma batatinha só, aleluia, o homem até ventou um pouco ali agora, eu percebi. Se você pegasse aquele bacalhau, né, com 4 centímetros de espessura, colocasse ele dentro de uma tigela com água, apenas por meia hora, tirasse de lá, e fizesse todo o demais processo para preparar aquela salada de bacalhau, iria ficar bom? Não, por quê? Está salgado. Para preparar uma boa bacalhoada tem um processo, tem todo um contexto. Quando eu era menino, eu aprendi com a minha mãe, e hoje eu sou o fazedor oficial de bolinho de chuva da minha casa. Aquele bolinho de frigideira, né? Que alguns acrescentam um açúcar com canela depois que ele fica frito, não é assim? Outros não. E eu aprendi com a minha mãe, lá em casa, em alguns momentos, só na minha casa que acontecia isso. A gente tinha alguns momentos de tanta luta e adversidade, que às vezes não tinha nem leite, né? E aí minha mãe me ensinou um processo, minha irmã. Ela falou assim: meu filho, um dia eu estava com tanta vontade, parecia até os meus netos, né? Vô, vai ter bolinho de chuva hoje? Vô, faz bolinho de chuva. E ela falou assim: olha, tem algo que pode ser feito, vai ficar um pouquinho diferente, mas dá para comer. Falei: mãe, a mamãe bota água. Ao invés de leite, ela colocou água. Gente, não é que o bolinho saiu, só que assim, parecia um CD, né? Porque o bolinho de chuva, quando você bota tudo que leva, ele fica redondinho, né? Fica gorduchinho, bonitinho. Você faz aquela bolinha, é legal, né? Bota lá no açúcar com canela, mas sem o leite, só com a água, mesmo com o fermento, ele ficava achatado. Parecia um disco voador. Mas eu e meu irmão, a gente caía para dentro. Mas o paladar não era o mesmo. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Na vida
Tudo tem o seu processo. E nós não podemos pular etapas nas realidades da nossa vida e da nossa trajetória. Um dos motivos pelos quais nós temos muito crente triste, frio, desanimado, desmotivado, sem paixão por Deus e pelas coisas do Senhor. Tem gente, amados, que não está indo para as igrejas com a desculpa da pandemia, mas não vai porque não quer. A pandemia se tornou uma grande desculpa para muitas pessoas. Mas sabe por quê? Porque você não sabe, ou eles não sabem, como é ruim não estar aqui nesse lugar. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel sentia saudades do templo. Que saudade que eu tenho. As pessoas ficaram assim, apáticas, amados, porque não continuaram o processo da santificação. Paulo, nessa carta, fala de muitos assuntos com os irmãos da igreja de Éfeso. E aqui no capítulo 4, a partir do verso 25, Paulo fala com eles sobre a santificação. Porque a santificação é importante, é fundamental. A santificação nos leva a cumprir um processo da vida espiritual que vai nos levar ao êxito. Eu tenho dito aqui, irmãos, a igreja está sendo preparada, a igreja está sendo conduzida para um dia encontrar com o Senhor. E o fim pode levar muito tempo, mas se você parar e analisar friamente, somente nesses 4 últimos meses, o fim chegou para mais de 500 mil pessoas. Mais de 500 mil pessoas terminaram a sua história nessa terra. E a Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo. Muitos foram para os braços do Pai, mas muitos nesse instante, além de perderem a condição de viver aqui, estão no inferno. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos acordar nesse tempo, e não é por causa da pandemia, é por causa do Evangelho, é por causa da agenda profética que está se cumprindo. Jesus está voltando. Paulo vai dizer, em outras palavras, para esses amados aqui: olha, Evangelho tem a ver com transformação de vida, com mudança de comportamento. Ele diz aqui, verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Crente não deve mentir, queridos. Ah, pastor querido, não tem A nem B, nem o abecedário completo. Mentira não deve fazer parte da vida do crente. Mas pastor, e se for por um motivo, querido? Ouça o que eu vou te dizer: os motivos da vida estão nas mãos de Deus. Não fique se apegando aos seis da vida. E se é questão de transformação. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. No verso 26, irai-vos e não pequeis. Você pode se irar, pode. Você não tem sangue de barata, você não é um boneco, você não é feito de plástico, você não é feito de açúcar. Você pode. A gente se aborrece, a gente se entristece, mas a gente também pode não pecar, não dar vazão à ira. Quantas pessoas nesse tempo, irmãos, sabe, vou falar de algo aqui que talvez alguns nem entendam, né? Mas quem lembra acho que era Catraca, não era o Catraca? Que dizia assim, falei a verdade, né? Estou mentindo, falo mesmo. A Malhação tinha um personagem, há muito tempo atrás, minhas filhas eram pequenas ainda, eu vou lá atrás, né? E eu, como pai, eu assistia algumas coisas com elas. E eu dizia assim, isso aí não é de Deus não, tá? Não, isso aqui dá pra gente levar. Isso aí é do inferno. Eu falava. E o Catraca estava lá, estou mentindo? Falo mesmo.
Quantas crentes, amados, nesse tempo vivem essa realidade? Eu falo mesmo, eu faço mesmo, é isso que eu penso, é isso que eu entendo. Ouça o que o pastor vai te dizer com amor. Tudo que você tem feito, tudo que você está fazendo e tudo que você virá a fazer, você e eu vamos prestar contas a Deus. Vamos estar um dia diante dele e ele com o cetro na mão vai cobrar de nós. Quando nós não éramos crentes no Senhor Jesus, brigávamos por nós, lutávamos por nós, fazíamos tudo simplesmente pela nossa vida. Mas o texto aqui, amados, ele vai falar algo muito interessante no verso 28. Olha o que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que comprar o carro zero. Amém? É isso que está aí? Você ficou até quieto, né? Para que tenha com que comprar aquela roupa bonita, nova, para que tenha com que comprar a sua casa própria. Não, ele diz aqui, ó, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo onde tem muita gente que é aquele famoso, me desculpe essa expressão, você que está aqui e você que está em casa, é o famoso gogó com batata. Já ouviu essa expressão? Gogó com batata. Fala, mas não faz. Diz que ama, diz que está preocupado com as pessoas, mas não dá uma bala para ninguém. Se para no sinal, não dá R$2 para ninguém, não compra um pacotinho de doce de uma pessoa que está ali vendendo, faz nada, não ajuda ninguém, só quer saber de si. Paulo está falando aqui, ó, pare de pensar só em você. Aquele que vive para Jesus não pensa só em si, mas pensa também nos outros. No verso 29 ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Queridos, quando nós éramos no mundo, a gente falava, a gente dizia: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou o quê? Você conhece, né? Eu dou uma boiada para não sair dela. Hoje, irmãos, eu dou uma boiada para não entrar numa briga, e se for preciso, eu dou quantas boiadas forem necessárias para sair dela. Tem que ter transformação. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo de transformação às avessas, porque a Bíblia diz que quando o homem não conhece a Deus, e é o apóstolo Paulo que fala isso aqui no capítulo 2, depois você lê em casa, que nós vivíamos como sem Deus no mundo. Nós vivíamos para nós, fazíamos as nossas coisas, nos preocupávamos conosco, queríamos tudo sempre para nós, e ponto final. Mas aí a gente aceitou a Jesus, e aí a gente viu que existe uma outra realidade. A gente começou a se envolver com a igreja, começou a se envolver com a palavra, começou a se envolver com a oração, como cantamos aqui, começamos a viver uma outra realidade. Mas o tempo passou, e hoje, muitas pessoas que deveriam estar no ápice do seu trabalho na obra do Senhor, da pregação do Evangelho, realizando evangelismo, ministrando a palavra, entregando a palavra do Senhor, os projetos de Deus na vida de outras pessoas, estão paradas. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou cansada. Queridos, a vida espiritual é um processo, e se você parar, aquela salada de bacalhau vai ficar salgada, pode até ficar bonita. Tem muito crente na igreja bonita, bem vestido, de carro novo, com a sua casa própria, com as coisas acontecendo na sua vida, mas está salgado, está azedo. Parou o processo. E não pense você, querido, ninguém consegue comer um bacalhau salgado demais. O bacalhau vai para o lixo. Se você não continuar o processo da santificação, se você não deixar as coisas que você vivia lá atrás e começar a viver uma nova realidade em Cristo, porque a Bíblia vai dizer, e é Paulo quem diz isso, apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo
é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Se lá no passado você batia, xingava, brigava, bebia, fumava, você cheirava cocaína, se lá no passado você mentia, enganava, fazia, acontecia, hoje você não deve fazer mais. E não é porque o pastor Hudson quer, não é porque o pastor Hudson quer ser muito corretinho, não, queridos, é a palavra de Deus, é o processo da vida espiritual, que não pode parar no meio do caminho, no nome do Senhor Jesus. Eu estou olhando aqui para o Paulinho, para a Márcia, estou me lembrando do Benjamin. Você não pode pegar uma criança, como aquela que está no colo do avô, lá na porta, do Fernando, quando ela começa a dar os primeiros passos, você não pode impedir essa criança de tentar caminhar. A maioria de nós compra logo o quê? Pastora sabe, né? A gente compra logo um andador. É claro que o andador, na verdade, é mais para evitar que a criança saia batucando em tudo, né? Dando cabeçada, caindo de cara no chão. Mas ao mesmo tempo é para que a criança ande. Porque se a criança começar a dar os primeiros passos e você falar, pare com isso, senta aqui, fica quieto aqui, a criança não vai andar, vai ficar com uma anomalia, o processo vai parar. Tem muito crente, queridos, que está com o processo espiritual da sua vida parado, paralisado, trancafiado, esquecido numa gaveta, se deixando levar pelas coisas desse mundo, pelo pensamento desse tempo. E Paulo diz no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Tudo que sai da sua boca está construindo algo na vida de alguém? Ou só está reafirmando o que você pensa? Eu falei lá em casa, acho que foi ontem, nós estamos vivendo numa geração só de simpatia, Moisés. A nossa geração não é uma geração, Carol, de empatia. Eu vou te explicar. E a igreja está passando por isso. Hoje nós temos uma igreja simpática, uma igreja, e quando eu digo temos, não é querigma não, é igreja. As instituições que estão espalhadas por aí, a igreja simpática, a igreja que gosta de quem gosta dela, a igreja que gosta de quem fala o que ela fala, a igreja que gosta de quem prega o que ela prega, a igreja que gosta de quem canta o que ela gosta de cantar, a igreja que gosta de quem prega o que ela quer ouvir. Mas a Bíblia mostra para nós que nós temos que ser uma igreja empática. Empatia é se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Empatia é você viver compartilhando com o diferente. E eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que não é fácil, porque eu vivo nesse tempo. Você está falando para alguém, olha, é assim, faça isso. E a pessoa só falta dizer para você, isso é problema seu, eu não quero fazer isso. Estamos vivendo esse tempo, essa sociedade simpática. Se você colocar no Face, na internet, o que a maioria está falando, caramba, você é ovacionado. É isso aí, meu amigo, isso mesmo e tal. Coloca uma palavra diferente, coloca uma discordância, você não serve. Você pode ser parente, você pode ser membro da mesma igreja, você pode ser vizinho de muitos anos, você pode ter estudado com ele ou com ela lá no primário, você pode ter ajudado essa pessoa na maior das dificuldades da vida dela, num tempo caótico, mas porque você está falando algo que não agrada, porque você está fazendo algo que não é o que ele quer, que ela quer, que está fora daquilo que aquela pessoa pensa, você fica alijado. É assim com a igreja. A igreja precisa pregar o que as pessoas querem ouvir. Pelo menos é o que uma boa parte das pessoas pensam. Mas ouça o que eu vou dizer para você aqui nesse lugar. Nem que Deus me mate nesse altar aqui, eu não vou pregar o que você quer ouvir, mas eu vou pregar o que você precisa ouvir. Você precisa retomar o processo da santificação na sua vida.
Se você parar ou deixar esse processo parado, você não vai entrar no céu, meu amado. Não vai. É tão bom. Hoje nós cantamos aqui. Se você tem percebido, o Ministério de Louvor aqui tem feito um garimpo, né? E tem pescado algumas canções lá de trás. Que músicas gostosas de se cantar. Que coisa agradável. A década de 80 foi uma das melhores décadas da minha história. Canções bem tocadas, bem cantadas, com letras maravilhosas. Mas aí entrou a mentalidade da simpatia. Não é o que eu preciso ouvir, mas é o que eu quero ouvir. E vamos lá, Deus vai fazer, Deus vai te dar, aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, eu ouvi algo hoje, que calou fundo no meu coração. A gente passa diante de um bar, diante de uma danceteria, que dá para você ver o que está acontecendo lá dentro. Tem algumas agora, né, que são abertas. A impressão, me desculpe a seriedade e a profundidade do que eu vou dizer para você, mas uma pessoa disse algo para mim e aquilo entrou como uma faca no meu peito. Parece que essas pessoas lá são mais sinceras do que nós, porque elas estão lá fazendo o que elas gostam, o que elas amam, o que faz bem a elas, e estão lá sorrindo, felizes, exuberantes. Você passa na frente de um bar e a pessoa está lá, aleluia. Porque tem isso agora. Tem um montão de cantor aí no meio do show ou da apresentação, até em bar, que canta música de igreja, canta música gospel. Tem um monte. E talvez você seja um dos que de vez em quando pega louvor cantado aqui por pessoas que tem uma voz linda, né? Que tem toda uma tarimba, que é da música, que é da música popular brasileira, e você fala, meu Deus. É uma verdade, irmãos. Quando a gente está na igreja, às vezes vai louvar, não sai nada. O povo não canta, o povo não adora, o povo não glorifica, o povo parou o processo. Amados, aqui é lugar de vida, a presença de Deus está aqui nesse lugar. O irmãozinho falou comigo quando chegou aqui, pastor, eu estou com um problema aqui na minha perna, tomei um remédio, comecei até a melhorar, mas aí, sei lá, eu dei uma exagerada, bebi um pouquinho mais que não era para beber, está me dando aqui uma alergia, a coisa tomou a perna toda, era só uma parte. Querido, eu quero dizer para você, esse lugar aqui não tem mandinga gospel, tá? Aqui você não vai ver sarapatel gospel, mas aqui nesse lugar está o Deus Todo-Poderoso. Ele já estava aqui antes de nós virmos para cá, antes da diaconisa Valéria entrar ali com aquela bicicletinha dela ali, ó. Ele já estava aqui. Enquanto nós adoramos, você pode ser curado, o seu casamento restaurado, a sua vida transformada, a sua casa pode entrar num processo de cura, meu querido. Mas sabe o que acontece, queridos? Nós não fazemos a coisa direito. E eu falei aqui outro dia desses, né? Que nessa pandemia eu cismei que eu era cozinheiro. E aproveitando que a pastora, né, tem que se deslocar para o trabalho, é comigo aqui, a cozinha é minha. Eu fiz cocada, aleluia. Eu fiz alguns pratos. Só que tudo tem o seu processo, Solange. Não é só a vontade de fazer. Sabe, irmãos, tem crente que adora quando está afim, tem crente que canta alto quando está afim, tem crente que ora quando está necessitado demais, tem crente que só ora quando o filho está na beira do abismo, quando a filha já está quase se perdendo, quando o casamento já está insustentável, quando a igreja já se tornou um lugar árido, seco. Mas isso deve ser algo normal. Domingo passado estávamos aqui, a igreja cheia como está, graças a Deus, e uma jovem aceitou a Jesus pela live. Amados, a Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, a festa no céu. Essa igreja aqui era para pipocar aqui, porque uma pessoa aceitou Jesus.
E você não sabe como essa pessoa chegou aqui na primeira vez que ela veio a essa igreja. Você não conhece. Mas hoje, irmãos, sabe, já não há mais. O processo foi quebrado. Uma irmã chegou aqui hoje e falou para mim: pastor, olha, no dia que o senhor pregou a mensagem tal, pastor, foi um divisor de águas para mim. Naquele domingo o senhor pregou uma palavra, eu estava tão preocupada com algo e tal. Na terça-feira Deus fez um milagre. Deus gerou algo e me contou o que aconteceu. Mas as pessoas já não estão mais sentindo isso. Sabe, Michael? Não estão. Porque falta empatia. Não há problema nenhum, Michael, em você ser um flamenguista e vibrar demais com o seu time. Não há problema. O que não pode, queridos, é a gente vibrar muito com o nosso time, é a gente vibrar muito com a galera, é a gente gostar muito das coisas que esse tempo oferece, e o nosso Deus ficar de lado. O autor e consumador da nossa fé, o Senhor da vida, aquele que muda histórias. Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Éfeso: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amados, nós fomos selados no Espírito. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, irmãos, que a comunhão hoje, né, a interação com as pessoas está complicada, eu sei. Mas tudo começa comigo. Tudo começa em você. Se você for melhor, as coisas ao teu redor vão melhorar. Porque tudo depende muito de como você vê. A Bíblia vai dizer que se os seus olhos forem bons, a vida toma outra conotação. As coisas mudam de figura. E eu quero nessa noite de ceia convocar você. Volte lá naquele ponto que você parou. E talvez você e Satanás sussurra no seu ouvido constantemente: mas você sofreu muito. Caramba, mas fizeram isso com você. Puxa, mas falaram isso para você. Puxa, mas disseram isso para você. Irmãos, se eu como pastor fosse me deixar levar pelo que dizem para mim. Um outro dia, irmãos, uma pessoa chegou para mim. Eu prego uma palavra, eu estou pregando aqui a carta de Paulo aos Efésios. Está aqui, eu estou citando os textos. Eu estou pregando para você a palavra que Paulo colocou aqui. E a Bíblia vai dizer que não foram homens que escreveram porque quiseram, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz com que essas letras aqui se tornem vida em nós. Uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim: pastor, desculpa, mas eu não me sinto alimentado pelo Senhor. Falei: que bênção, que bênção. Se eu fosse parar ali, irmãos, eu não ia ter o privilégio de ouvir a Suelen dizendo domingo passado que aceitou a Jesus. Se eu fosse parar ali, eu não ia ouvir o testemunho da irmã dizendo: pastor, eu vivi um milagre, porque o Senhor pregou uma palavra, eu mergulhei nessa palavra que o Senhor pregou, e Deus gerou um milagre na minha família. O milagre foi tão tremendo, amados, que o filho dela voltou para Jesus, a nora dela voltou para Jesus. Eu sei que você ouviu, eu sei que disseram, eu sei que talvez a vida não tenha sido legal com você, mas não importa, não pare o processo, porque quando eu e você estivermos diante do Senhor, não vai adiantar dizer: Senhor, poxa, ó, Senhor, Ele vai dizer: você parou o processo não pode parar, você precisa continuar, você precisa prosseguir. Verso 31 ele diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Essas coisas não devem fazer parte da vida do crente, queridos. Não é porque o pastor quer que seja assim, porque até para o pastor essas coisas aqui são complicadas, são difíceis. Ou você acha que o pastor é um anjinho barroco, que só faz tudo certo?
Eu já cometi alguns erros na minha vida, amados, que eu vou levar isso para o resto da minha história. Se eu pudesse voltar lá atrás, se a minha vida fosse como o filme do Clique, eu pegava o controle remoto e fazia tudo de novo, para mudar algumas coisas que eu fiz, que não deveria ter feito, que eu disse que não deveria ter dito, aonde eu fui, que não deveria ter ido. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, longe de vós, essas coisas têm que andar longe da gente. E outro dia desse eu ouvi um pregador, todo mundo riu na hora, né? Mas foi verdade. Ele falou que tinha uma pessoa endemoniada, ele foi expulsar, e o demônio falou assim, graças a Deus, obrigado por me libertar dessa vida, porque eu já não suportava mais essa mulher. O demônio já não aguentava mais a mulher. Foi o pastor que falou, não estava lá, não vi. Ele disse que foi verdade. Porque existem pessoas, amados, que estão dentro da igreja, mas suas vidas estão longe de Deus. Querem se envolver na igreja, mas do seu jeito, da sua maneira, em conformidade com aquilo que entende. Ele diz no verso 32, para a gente concluir, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, eu sou de uma época, eu venho lá de uma época, onde o pastor, quando ia pregar, ele pegava todas as palavras que estavam no texto, ia no grego, ia no hebraico, porque isso aqui no original diz isso, diz aquilo outro, significa isso assim, significa aquilo outro e tal. Mas a verdade é que a gente olha e vê que tudo isso acabou não valendo de nada na vida de muitas pessoas, porque elas pararam o processo. Algumas conhecem a Bíblia, algumas conhecem termos bíblicos, da língua em que foi escrita a Bíblia, do hebraico, do grego. Alguns conhecem algumas passagens, alguns livros, mas continuam vivendo em pecado, continuam fazendo coisas que homem e mulher de Deus não devem fazer, continuam justificando os seus erros. Pastor, porque fulano de tal faz, pastor, porque Beltrano faz, pastor, porque isso, pastor, porque aquilo, pastor, porque a vida hoje é diferente. Mas Deus continua sendo o mesmo. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Coloque isso no seu coração. Você que está aí na sua casa, no nome do Senhor Jesus, vamos celebrar a ceia. A ceia está mais moderninha hoje. Nós temos aqui o kit ceia. É um kit individual. Você vai receber aí no seu lugar e você vai abrir. Ninguém aqui na igreja mexeu nisso. A gente só transportou para a bandeja, somente. Ninguém manipulou isso aqui. Mas o conteúdo, o que significa essa ceia, continua sendo a mesma coisa. A mesa significa que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Significa que Ele venceu a morte, o inferno e o pecado. Significa que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aquela que Ele comprou por sangue vertido na cruz. E talvez você olhe para a sua história e diga assim: pastor, legal, mas pastor, eu já fiz tanta bobagem, pastor, eu já fiz tanta coisa que não deveria, eu acho que eu não tenho mais direito. E eu vou dizer para você, não tem mesmo não. Mas o Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, infinita misericórdia, Ele dá a você não o direito, mas te dá a oportunidade de entregar a sua vida a Ele e de viver em santidade, mudando, sendo transformado, sendo lapidado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu sei que tem muito pastor que não fala mais isso aí. Pare de fumar, pare de beber, pare de xingar, pare de mentir, pare de levar vantagem em tudo. Aqui na nossa igreja não tem isso, graças a Deus. Mas tem gente que acaba se chegando para uma igreja só para vender produto da Avon, da Natura, que mais que tem aí? Fala aí, pastor, me ajuda.
e tantos outros mais. É claro que no meio da comunidade, você até pode, porque as pessoas utilizam as coisas, mas você não deve entrar para uma igreja, se filiar a uma igreja, conviver com uma igreja, porque são potenciais clientes. Não. Aqui é uma comunidade de fé, gerada em Cristo Jesus, para a transformação de vidas. Então, irmão, pare com isso. Você que já não faz mais nada na obra do Senhor, volte a fazer. Pare com esse negócio. Um dia não vai ser mais o pastor Hudson que vai estar aqui. E talvez você aí no seu caladinho até diga, glória a Deus, aleluia. Mas esses princípios vão ser os mesmos. A igreja precisa continuar o processo da santificação. A igreja precisa continuar o processo de caminhar na direção de Cristo. Mudar de vida, mudar a sua linguagem. Muitos pais, e eu vou terminar mesmo agora, estão perdendo os seus filhos. Não é por causa da sociedade, não é por causa das dificuldades, não é por causa da influência desse mundo, é porque parou o processo da santificação na sua própria vida, não dá um bom testemunho em casa. Quer trazer o filho e a filha para a igreja, mas não dá um bom testemunho em casa. Os filhos já não veem mais os pais lerem a Bíblia, os filhos já não veem mais os pais exercitarem o perdão, os filhos ouvem os pais falarem mal do pastor, da liderança, do irmãozinho, da irmãzinha. Os filhos ouvem os pais falarem mal das lideranças políticas do nosso país, que a Bíblia vai dizer que toda autoridade foi instituída por Deus. Queridos, nós podemos discordar, não concordar, mas não podemos denegrir e falar mal. São autoridades instituídas, coloque isso no seu coração. A melhor maneira de você falar é na hora da eleição, vote. Se você votou e não correspondeu, não vote. Mas ficar falando mal é maledicência, é denegrir a imagem do outro. Em nome do Senhor Jesus, querido, o texto vai dizer aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não é só palavrão, é tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é legal, e aquilo que você faz que não é bom, que não é legal e que não tem nada a ver com a palavra, você gera na vida de quem está perto de você. E amanhã você vai botar a mão na cabeça e vai dizer, meu Deus, por que esse menino é assim? Por que essa menina é assim? Por que a vida está desse jeito? Porque você parou o processo. Você que é novo na fé, você que está em casa aí, que aceitou a Jesus outro dia desses, você, Sueli, e tantas outras pessoas. A vida espiritual não é fácil, mas ela é um processo. Não pare o processo no meio do caminho, continue, vá em frente, vá na direção daquilo que o Espírito Santo de Deus vai conduzir você, para que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você possa ir viver eternamente com o Senhor. Irmãos, eu sonho com o dia em que nós vamos estar reunidos aqui nesse lugar, já sem esse negócio de separação de cadeira, todo mundo aqui, gente em pé, a igreja tomada, e gente sendo curada, sendo transformada, famílias inteiras sendo libertas no nome do Senhor Jesus. Mas para isso, você tem que dar continuidade ao processo. Se santifique, se consagre, busque ao Senhor não por aquilo que Ele vai te dar, mas por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele quer gerar em você. É como eu orei aqui na minha oração inicial, Senhor, faça de mim um graveto inflamado, a ponto de incendiar aqueles que estão perto de mim. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 da sua carta aos Coríntios, ele diz assim, no verso 11, no capítulo 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E no verso 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um momento de nós nos examinarmos, amados. E aqui no texto que nós utilizamos para a nossa pregação, o apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja de Éfeso, ele diz assim: por isso, deixando você, é você que tem que deixar. Não é Deus que vai fazer algo miraculoso na sua vida e você vai se tornar um super crente. Você vai se tornar um grande orador, um grande pregador, uma grande profetisa, um grande profeta. Não. Deus vai te dar a unção, mas é você que vai deixar as coisas que você vivia lá atrás. É você que tem que cumprir esse processo. É você que tem que retomar a obra. É você que tem que retomar a tua vida, a tua comunhão, a tua intimidade com o Senhor. Quero convidar nessa noite, presbítero, já te promovi, viu? Diácono Wellington, para vir aqui na frente. E a diaconisa Sandra, por favor. Hoje nós vamos até fazer um pouquinho diferente. Como nós estamos num tempo de pandemia, eu vou pedir a você que fique no seu lugar. Diácono Wellington e a diaconisa Sandra irão até você e vão servir a você. Hoje nós estamos com uma novidade. O nosso cálice é um kit, tá? Que está lacrado, mas é simples de abrir. É só você puxar para cima assim. Você vai abrir aonde está o pão e você puxa essa cobertura plástica. Você vai ver que na boca do cálice tem um papel laminado. Você tira o papel laminado e você vai poder participar. E eu vou dar a você a oportunidade de ter tempo para fazer isso. Mas antes, vamos consagrar os elementos ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela mesa do Senhor que está exposta aqui diante de nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a fazermos um autoexame na nossa vida. Talvez, Senhor, existam coisas tão simples que precisam ser mudadas. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convença. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos leve ao entendimento daquilo que realmente devemos mudar na nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Senhor, tira de nós toda a mágoa, toda a ira, toda a tristeza. Tira de nós, Senhor, todo ressentimento, tudo aquilo que nos bloqueou no tempo, Pai. E que hoje, Senhor, faz com que nós não sejamos efetivos no reino, efetivos na tua obra. Faz, Senhor, com que muitas vezes nós nos pareçamos mais com este século, com este mundo, do que com o Senhor Jesus. Senhor, transforma a tua igreja, transforma a nossa realidade. Hoje é domingo, é dia de culto, mas amanhã é segunda-feira, Senhor. Estaremos todos envolvidos nas nossas vidas e nas nossas atividades pessoais. Senhor, lá nos dá sabedoria, discernimento, nos dá força, fortaleça-nos no Senhor. Apresentamos ao Senhor esses elementos, Pai, o pão, o cálice. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento, a nós aqui na igreja e aos amados que estão cada um nas suas casas. Que ao celebrarmos essa ceia, Pai, venha sobre nós uma unção nova, uma unção fresca. Venha sobre nós, Senhor, um entendimento novo. E possamos de fato, Senhor, mudar de vida, transformar o nosso comportamento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que cada cadeia, cada prisão, cada sentença demoníaca sobre a vida de quem quer que seja, caia por terra no nome de Jesus. E a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, Diácono Wellington e Diaconisa Sandra estarão
deslocando no meio da congregação e entregando a você aí no seu lugar o cálice com o suco e com o pão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Não sei se você já viu essa parte aqui que tem o pão. É só você levantar que ela sai, ok? E depois você pode abrir assim, ó. Bem simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade. E no cálice tem um lacrezinho de papel alumínio. Você pode abrir. Então, você que está com o seu aí na mão, pode já abrir, né? Segure o pão, em nome de Jesus. Segure o cálice. Eu quero, nesse tempo, junto com você, queria que você fechasse os seus olhos e antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, você estivesse falando com Deus. Talvez o Espírito Santo tenha tocado o teu coração aí sobre algumas coisas, sobre processos que você parou, sobre o processo de santidade na sua vida. A Bíblia vai dizer, amados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você que está em casa, pegue também aí o seu cálice. Você que recebeu esse kit que nós levamos, e você que tem aí os elementos que você mesmo preparou, faça também isso. Quero te dar alguns segundos aí para você falar com o Senhor. Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo. Coisa dura, difícil é a gente fazer um autoexame, porque na maioria das vezes a gente se examina não querendo achar nada. Na maioria das vezes a gente não se examina corretamente, porque a gente olha para a gente e acha que está tudo bem.
Mas a Bíblia vai dizer, amados, que existem coisas dentro de nós que muitas vezes nós mesmos não damos conta disso, não percebemos. Então, em nome do Senhor Jesus, uma das maneiras de você continuar o processo da santificação é constantemente olhar para dentro de você. Pare de olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu vizinho, para o irmão da igreja, para o pastor, para os oficiais, para as ovelhas. Pare de olhar para os outros. Olhe para dentro de você. Você não precisa ser melhor do que ninguém, mas você precisa e deve ser melhor hoje do que você era ontem. Você precisa ser melhor do que você era há 5 anos atrás. Você precisa vencer algumas etapas na sua vida. Você precisa continuar o processo. Continue salgando, continue se limpando, continue se santificando. Alguém já disse que santo não é aquele que nunca se suja, mas santo é aquele que sempre se limpa. Então fale com o Senhor nesse instante. Eu vou estar orando contigo também. Senhor, estamos aqui na igreja e muitos estão em casa, Senhor, conosco nesse momento. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por esses elementos aqui, o pão e o cálice. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa cerimônia, Pai. Nós temos esse momento todos os meses na igreja para nos lembrar que um dia Jesus vai voltar. Obrigado, Senhor, porque por mais que a vida esteja difícil, por mais, Senhor, que nós tenhamos alguns insucessos, por mais, Senhor, que nós tenhamos algumas frustrações, a Tua palavra diz que Jesus vai voltar, e ela nos garante que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar à glória do porvir. Um dia nós estaremos com o Senhor, um dia nós teremos vida em abundância, um dia nós viveremos eternamente contigo. Um dia a dor não vai nos incomodar mais, um dia a enfermidade não vai mais nos alcançar, um dia Satanás e seus demônios estarão confinados, eles sim, no nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, nos perdoa, Senhor, por pararmos os processos que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Mas eu quero lembrar ao Senhor que a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso em guardar o nosso tesouro até o dia final. Senhor, em nome de Jesus, nos reconduz para que retomemos o processo de santificação das nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor, mudar, para que deixemos de ser, Deus, cada dia mais parecidos com esse mundo e nos tornemos cada dia mais parecidos com o Senhor, para que a Tua palavra não seja apenas, Senhor, algo árido, desértico e pesado para nós, mas seja, Senhor, um manancial de vida para cada um de nós, para que não mais, Senhor, tenhamos o Teu Espírito entristecido e apagado dentro do nosso coração, mas tenhamos o Teu Espírito Santo vivo, se manifestando em nós e trazendo para nós aquilo que está no Teu coração. Transforma a nossa vida, Senhor, muda a nossa condição. Não importa quanto tempo de igreja, de crente, não importa, Senhor, se muito ou pouco, muda-nos, Senhor, que aquele que mente não minta mais, Senhor, que aquele que está aprisionado por vontades, desejos, sentimentos, atitudes e comportamentos mundanos, seja liberto em nome de Jesus, que haja posicionamento firme, Senhor, que a Tua igreja se fortaleça no Senhor e na força do Teu poder, que esses elementos sejam para nós, Pai, um elixir da transformação, e que a cada vez que participemos da ceia do Senhor, ganhemos um novo fôlego e possamos caminhar na direção daquilo que Tu tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Coma do pão, beba do cálice e glorifique o nome do Senhor.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, exaltamos o Senhor. Pai, nos faz adorar o Senhor como fazíamos antes, Pai. Nos faz, Senhor, perder o sono nas madrugadas. Não, Senhor Deus, por uma insônia, mas por uma sede, uma fome de Ti. Destrava os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Destrava, Senhor, o nosso coração para que possamos de fato, Senhor, mergulhar no Senhor. Ah, Deus, que nós continuemos a caminhada da santificação no nome de Jesus. Te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se você concorda com isso, dê um aplauso ao Senhor com todas as tuas forças, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dar a você a oportunidade de você dizimar e ofertar na casa do Senhor. Enquanto cantamos, você vai poder sair do seu lugar com calma, com tranquilidade, vir aqui, trazer o seu dízimo e a sua oferta, adorando ao Senhor com os teus bens também, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Você que está em casa, cante conosco. Adore ao Senhor. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir com força, né? Isso, com alegria. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto hoje. Eu quero lembrar você que nesse mês de julho, a nossa igreja completa 11 anos de existência, amém? Quantos estão felizes por isso aí, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos mais para frente, tá passando para você, nós vamos fazer algumas mudanças aqui. Como agora nós temos a live, nós vamos dar uma leveza aqui nessa frente do altar, para que você que está em casa e você que está aqui também, possa nos ver melhor, né? Não para que nós sejamos as estrelas, não é isso não, mas para que o culto possa ser transmitido com mais clareza, com mais tranquilidade no nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando para terminar o culto dessa noite, e temos aqui o pedido da irmã Sandra, que pede oração pela sua bisneta Manu, que está com febre há 4 dias, então hoje é o dia que essa febre vai embora, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar também pela irmã Célia, ela que já está até andando, irmãos, já está até andando, e outro dia desse eu pensei que eu tinha visto ela andando de bicicleta, gente, era ela, hoje ela me confessou isso, falei, mas mulher de Deus, ela, pastor, eu fiz uma coisa errada, eu falei, fez, mas glória a Deus, não aconteceu nada de mal, e ela vai fazer alguns exames, e a gente precisa orar para que o osso dela esteja limpo, e eu profetizo isso em nome de Jesus. Vamos orar também pelos filhos do irmão Adilson, ele que hoje me pediu oração por esses filhos, e eu vou orar também pela sua vida, pela sua família, e pela nossa igreja. Vamos orar? Você pode estender a sua mão aí no seu lugar?
Senhor, nós nessa noite, Pai, entregamos e consagramos ao Senhor esse culto, essa celebração da Santa Ceia. Recebe, Senhor, como aroma suave, Pai, nas tuas narinas e no teu coração, as orações, os louvores, a ministração da palavra. E eu creio, Senhor, que cada tomada de posicionamento de pessoas, Senhor, que vão retomar o processo da santificação nas suas vidas. Pai, nós oramos como igreja nessa hora pela Manu. Toma Manu nas tuas mãos, Senhor. Tu és o Deus da distância, Senhor, que essa febre estanque no nome de Jesus. Nós ordenamos a você, febre, deixe a Manu vai ficar bem, curada, restaurada, para a glória do nome do Senhor. Oramos também, Senhor, pelos filhos do irmão Adilson. Vá ao encontro daquele que mora na Taquara, daquele que mora na Pedra de Guaratiba, e, Senhor, faça um rebuliço santo na vida deles, aquece os seus corações, traz de volta a eles a alegria da salvação, e que eles, Senhor, retomem o processo, Deus, da santificação nas suas vidas, para a glória do teu nome. Oramos pela irmã Célia e profetizamos, Senhor, que teremos boas notícias. Osso, você seja restaurado no nome de Jesus. Obrigado pela cicatrização, Senhor Deus, do pé dela, e nós profetizamos, Senhor, cura plena, cura total. Abençoa a irmã Noemi também lá naquele hospital. Obrigado pela melhora, mas nós queremos vê-la em casa, Senhor. Nós queremos vê-la aqui um dia. Nós queremos vê-la saudável para a glória do teu nome. Toma cada família aqui, toma cada família da live, toma essa igreja, transforma a nossa realidade, incendeia o nosso coração, modifica, Senhor, o nosso comportamento e o nosso proceder, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos caminhar firmes na direção daquilo que tu tens para nós. E eu profetizo, Senhor, que esta semana que começa hoje trará com ela boas notícias. Portas vão se abrir, milagres vão acontecer para a glória do teu nome, e nós estaremos aqui para testemunhar, para declarar e para dizer que foi o Senhor quem fez isso, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor. Abençoa, Deus, a nossa caminhada até as nossas casas. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, dos assaltantes, dos homens sanguinários. Nos dá uma noite na tua presença, uma noite de vitória. Aos que já estão em casa, Senhor, pela live, abençoa, transforma o ambiente, muda a história. Deus, eu oro pelos dízimos e ofertas. Abençoo e santifico as finanças do teu povo. Abençoa os que têm sido fiéis, aqueles, Senhor, que perderam a motivação. Restaura, Deus, para que suas vidas sejam abençoadas também financeiramente. Repreende o devorador, e que o teu povo, Pai, receba sempre o mais que o bastante, para a glória do teu nome e a alegria do nosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco aqui, com aqueles que estão em casa, com os nossos familiares, aonde quer que se encontrem, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. E a igreja diga amém. Vá em paz, o Senhor é contigo. Se você puder, adore ao Senhor e vá saindo adorando.
ti.